Como combater pragas e deixar as suas suculentas mais bonitas e saudáveis. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje, gente, a pedido de muitos inscritos que perguntaram como eu faço para deixar as minhas suculentas saudáveis, né? Sem pragas. Na verdade, sem pragas é algo meio que impossível. A gente sabe que plantas, né, por mais cuidadas que elas estejam, né, por mais resistente também que elas estejam, sempre uma praga ou outra vai aparecer. Mas, né, a gente pode estar controlando, fazendo com que essas pragas diminuam ao ponto de você praticamente quase não ter nenhuma praga no seu jardim. E se você gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo toda semana dicas no cultivo com suculentas. Eu peço também que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né, que possam estar aprendendo junto com a gente a controlar pragas, a cultivar suculentas e deixar elas ainda assim, ó, mais lindas e saudáveis. E deixa eu começar, gente, com as minhas suculentas que eu cultivo no tempo. As pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre o meu cultivo no tempo. O que eu faço para que elas fiquem saudáveis, o que eu faço para que elas não funguem, que elas não sejam atacadas por cochonilhas, que elas não sejam atacadas por nematóides. E principalmente quando o tempo, como aqui, né, a gente teve praticamente desde o mês de agosto muito pouco sol, está chovendo muito, muitos dias nublado, úmidos. Então a gente sabe que suculentas, elas são plantas de lugares áridos, de desertos. E toda essa umidade, ela não contribui para que elas fiquem bonitas e para que elas fiquem saudáveis, né? E como eu cultivo, eu tenho a maior parte do meu cultivo no tempo, eu tenho muita suculenta no tempo, assim como plantadas nos canteiros no chão, assim, gente, e como também em vasos. As pessoas têm muitas dúvidas como eu faço para cuidar dessas belezuras, deixar elas lindas, saudáveis, sem a ameaça de pragas. A primeira dica, gente, vai ficar com os vasos que eu cultivo ou os arranjos que eu cultivo no tempo, para que elas não melem. Então, aqui eu tenho o tambor da máquina de lavar roupa, que já é bem antigo, quem já me segue há mais tempo vai lembrar dele. Só as espécies que agora eu optei por todas por fantomes, mas eu acho que tem algumas White Gilva aqui no meio, daqui a um pouco a gente já vai ver a diferença delas. Aí eu mostro certinho para vocês, tá? A drenagem eu faço bem alta, tá? Então aqui, ó, nesse tambor, ele tem praticamente mais ou menos até aqui, ó, a metade é tudo drenagem, tá? Daqui para cima vai ser o substrato. E o substrato, ou eu misturo bastante pedras, ou eu misturo o carvão, tá? Para estar usando no tempo. Para estar usando no tempo eu faço dessa forma, para que fique um substrato bem airado, bem leve, que a água entre e escorra fácil. Esse arranjo, gente, eu decapitei elas todas, coloquei elas aqui para enraizar e elas ficaram esse tempo todo na chuva. E olha só, elas não melaram, uma folhinha ou outra, isso é natural que vai melar, diante de tanta chuva, de tempo tão nublado, isso vai acontecer. Hoje tem sol. Então, o dia que dá sol, a gente sempre aproveita para estar fazendo o vídeo para vocês. E a previsão dos próximos dias é de mais sol, mas a gente teve muita chuva. Todos os dias chove, e chove bastante, tá? E elas aguentaram bem. Por quê? Justamente pelo substrato ser bem airado, mas bem airado mesmo. A água entra e já escorre. E nos canteiros não é diferente, gente. Todos os meus canteiros, ó, eles são erguidos do chão. Eu uso esses troncos, né, para estar fazendo. Então, nenhum canteiro meu é direto no chão. Eu sempre uso o tronco, faço mais elevado. E no fundo, né, tem uma camada grossa com pedra, muita pedra. Eu usei muita pedra, gente, e usei o carvão também. Claro que com um canteiro desse, a gente usar o carvão vai ficar um pouco caro, mas você pode usar as pedrinhas, tá?
usar pedrinhas. Eu coloquei também muitas folhas secas que a gente tem aqui no sítio, né? Eu aproveitei para usar. Então, aqui no sítio eu sempre, com os meus canteiros no tempo, eu sempre uso aquilo que eu tenho à mão, aquilo que é mais barato, que é mais fácil para a gente tá construindo os canteiros. Porque se for usar um substrato mais elaborado, que leve perlita, casca de arroz seca, né? Isso tudo vai ficar muito caro. Os meus canteiros são muito grandes, eu tenho vários. Então eu tenho que sempre optar por aquilo que é mais barato. E dá bem certo, tá, gente? Então, faça uma camada de drenagem embaixo bem grossa, pouco substrato em cima, e o substrato que vocês colocarem, vocês usem também pedriscos, vocês usem bastante carvão, né? Quem tem condições de usar uma perlita, né? Pode usar uma perlita também. Claro, ele vai ficar um pouquinho mais caro, mas quem tem condições, né, pode usar. O importante é o substrato ser bem airado, onde a água vai entrar e vai sair com facilidade, né? Que ele seque rápido. Fazendo assim, as suas suculentas não vão melar ou apodrecer no tempo. Acontece uma ou outra, gente, sempre acontece, mas vai ser bem menos as perdas que vocês vão ter, né, com suculentas no tempo. Outra dica muito importante, gente, é a limpeza, né, que vocês irão fazer, que a gente tem que estar fazendo, a gente precisa estar fazendo, tanto nos vasos quanto nos canteiros. Retirando matinho, retirando folhas secas, como aqui nesse meu vasinho, nesse arranjinho, mini arranjinho aqui na lata do eônio. Aqui ó, tem algumas folhinhas secas, essas folhinhas a gente tem que estar retirando porque elas podem estar com alguma praga, aqui as cochonilhas gostam de se instalar também. Então essa limpeza que a gente produz, né, que a gente faz nas nossas suculentas, ela é importante para que elas fiquem saudáveis, né? E o que eu vou retirar? Eu vou retirar as folhinhas que realmente estão secas, gente. Aquelas que estão um pouquinho amareladas, mas ainda estão bem grudadinhas, que a gente, né, tenta tirar e não consegue tirar, deixa ali, não tira. Porque muitas das vezes você força tirar essa folhinha, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer que vai abrir ali, tipo uma ferida na plantinha, e através daquela ferida pode entrar pragas, fungos, né, principalmente, que podem estar atacando a sua plantinha, deixando ela doente, e depois ainda você pode estar perdendo a sua plantinha. Então, cuidado, tá? Quando você vai retirar a folhinha, vê se realmente ela sai com facilidade. Se ela não sair, espera mais um pouquinho. Eu sei que a gente quer sempre ver a plantinha bonita, né? Sem folhinhas secas, mas é importante, essa dica é muito importante, gente, muito importante para que você não contribua para que a sua plantinha fique doente. Outra pergunta muito frequente é sobre as cochonilhas de raiz. O que fazer com cochonilhas de raiz? Quando a sua plantinha ela é acometida por cochonilhas de raiz. Muitas pessoas elas retiram, né, do substrato, lavam as raízes com água sanitária, deixam de molho um pouquinho, né, numa solução de água com a água sanitária. Porém eu faço diferente, gente. A minha suculenta ela está acometida com cochonilhas de raiz, eu corto as raízes fora. Faço um novo substrato, o vaso eu deixo ele de lado, lavo ele bem, deixo ele um pouco de molho na água sanitária, coloco alguns dias no sol, mas não uso ele novamente com aquela plantinha. Eu vou usar com uma outra planta depois de eu fazer todo esse processo, depois que eu ter certeza que realmente não ficou, né, nenhum vestígio, né, da cochonilha no vaso, para poder usar em outra plantinha. Pego um vaso novo, limpinho, esterilizado, né, coloco o substrato novinho dentro desse vaso e coloco a plantinha para enraizar novamente. Por que eu faço isso? Porque eu já tive problemas com cochonilhas de raiz, né, tem algumas plantinhas que dão muita, principalmente a tigrina, a Falcaria tigrina é uma planta que dá bastante. Eu tive um problema bem sério, né, no início do meu cultivo com ela. E só foi, né, somente dessa forma, gente, eu consegui combater. Então, daquele dia em diante, eu faço assim, retira a plantinha. Eu vejo, né, que a plantinha não está legal. Retira a plantinha. É cochonilha de raiz? Eu vou cortar as raízes, deixo ela, né, cicatrizar uma semana, 7 dias.
faço um novo vasinho, um vasinho limpinho, esterilizado, substrato novo, e faço novamente o plantio da plantinha, tá? Deixa ela enraizar novamente. Assim dá certo. Muitas das vezes a gente começa a colocar remédios para combater, demora, né? A plantinha ela não reage, a gente fica tempos ali tentando e muitas das vezes a gente chega até a perder a plantinha. Depois que eu comecei a fazer dessa forma, deu certo. Então eu passo para vocês aquilo que dá certo aqui para mim, tá? Dessa forma é que eu combato a cochonilha de raiz, cortando as raízes, né? Deixando cicatrizar, colocando num vasinho novo, substrato novo e recomeço novamente. Assim ela fica muito linda e saudável novamente. E com os nematóides, como eu faço com os nematóides? Os nematóides, gente, é a mesma coisa. Eu percebi que a minha plantinha, né, ela não está se desenvolvendo. Ela está mirrada, não está crescendo, né? A gente tem que fazer o quê? Verificar as raízes, né? Não tem nada em cima, a plantinha em cima ela está bem. Vamos verificar as raízes. Constatei que ela está com nematóides. A minha plantinha está num vaso e essas, né, as minhas plantinhas, elas estão com nematóides. Eu vou retirar ela de dentro do vaso, vou cortar as raízes, deixar cicatrizar uns 7 dias, faço um novo substrato, né, o vaso, faço a esterilização do vaso com água sanitária, lavo bem, deixo secar, deixo alguns dias no sol, para ter certeza, né, que ele não vai mais adoecer, que a plantinha não vai mais adoecer. Aí depois de 7 dias faço o novo plantio e deixo ela enraizar novamente. Dessa forma eu faço com os vasos. Com os canteiros, quando tenho problemas, né, de nematóides nos canteiros, eu faço diferente. Nos canteiros, gente, quando eu tenho nematóides nos canteiros, né, eu faço diferente. Por quê? Como que eu vou trocar todo o substrato de um canteiro grande, né, que eu tenho canteiros por aqui tudo e vocês sabem, né, que no sítio todo são canteiros, vários canteiros com muitas suculentas. Eu uso o Proverme. Eu acho que, né, talvez algumas pessoas já devem ter ouvido falar desse produto. É um pacotinho, um pozinho branco que a gente compra em agropecuárias. E esse pozinho, ele é muito usado na agricultura, na verdade na pecuária também, para estar combatendo vermes de animais, como porcos, até eu acho que eles usam também no gado. Tá? Então eu uso o Proverme. O Proverme eu diluo ele em água, é um pacotinho, né? A gente dilui ele em água e rego as minhas suculentas. Ou se não, né? Se eu desplantá-las, que eu for fazer o canteiro novamente, eu misturo o pozinho nos canteiros. Assim, um canteiro grande assim, gente, mais ou menos vai uns 4 pacotinhos daquele, tá? Eu uso mais ou menos uns 4 pacotinhos e misturo na terra. Dá bem certo, tá? Já fiz várias vezes e deu bem certo. Mas assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu tenho muito pouco problemas com nematóides nas minhas suculentas. Eu uso muito o carvão. O carvão, ele ajuda, tá? A combater esses tipos de pragas. Tanto a cochonilhas quanto os nematóides. Então o carvão é excelente, né? É um adubo natural, ele, né, ajuda a oxigenar o substrato e ele ajuda a combater pragas, possíveis pragas nas raízes das suculentas. Então você pode estar acrescentando o carvão aí no seu substrato, que você vai ver que isso vai diminuir bastante. Outra dica muito importante, gente, para você combater cochonilhas de raiz, as cochonilhas que acometem as nossas suculentas nas raízes, é não abusar da casca de arroz carbonizada no substrato. Eu sei que tem pessoas que compram, né, o seu substrato prontinho já, mas tem algumas que produzem. E às vezes a gente acha, vou botar um pouquinho mais, porque a gente sabe que a casca do arroz carbonizada ela é ótima, né, para o enraizamento das plantinhas. Porém, eu não tive, né, uma experiência muito boa com a casca de arroz carbonizada nos meus vasos, nos meus canteiros, no tempo, que pegam chuva direto.
eu percebi que elas começaram a dar muita cochonilha. Então, eu uso ainda, não descartei totalmente do substrato. Eu uso mais em vasos. Nos vasos, alguns vasos eu uso ainda a casca de arroz carbonizada, não é todos, né? Algumas suculentas eu uso. Nos canteiros, no chão, eu não uso, eu uso só nos vasos, tá? Eu uso ainda, mas eu uso em menor quantidade. Se de repente eu coloco uma medida do carvão, eu vou colocar meia medida só da casca de arroz carbonizada. Eu estou devendo o vídeo do meu substrato para vocês, né, gente? Então eu vou me organizar para essa semana tentar fazer para vocês, tá? Quem sabe semana que vem ele saia já o vídeo, ou quem sabe o vídeo sai antes desse ainda do meu substrato novo que eu faço. Então eu reduzi a quantidade da casca de arroz carbonizada, tá? No substrato, né, nos vasos, justamente por isso, porque estava dando muita cochonilha de raiz. E o que fazer com cochonilhas que atacam, né, as nossas florações, as florações das suculentas? Ó, aqui, ó. Aqui eu tô com cochonilha e com pulgão, né? Tem bastante pulgão, olha só. E um indício, né, quando tem formiguinhas assim, a gente já sabe, né, que elas já estão com essas pragas. Assim, se eu já vi a floração, né, a floração dos Pachyphytons é muito bonita, né, gente, ó. Os paquivérios, os paquifitons é muito bonito. Eu venho aqui simplesmente e vou fazer isso, ó. Vou cortar fora. Deu. Pronto, não vou mais me incomodar com isso. Porém, se eu não vi ainda, se eu acho bonita, se eu quero deixar, porque a gente tem essa opção também, né? Você não precisa vir aqui retirar a floração. Eu faço uma solução caseira de 1 litro de água, 2 colheres de detergente neutro, eu vou tirar tudo aqui, gente. 2 colheres de detergente neutro e uma de vinagre e vou passando nessa floração. Passo assim, ó, a gente vai passar pelo menos uma semana, tá? No mínimo uma semana, até você conseguir combater toda essa cochonilha, todo esse pulgão. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Dá um pouquinho de trabalho, não vou mentir para vocês. Mas na maioria das vezes, quando acontece isso, e isso só ocorre, gente, acontece quando há dias muito nublados, muito chuvosos. Se as suculentas, elas florem em época mais seca, né, que tem bastante sol, né, que o tempo está mais seco, é difícil acontecer isso. E outra dica também é você cultivar elas pegando bastante sol. Ó, aqui desse lado, né, pega mais sol. Essa suculenta aqui também estava no tempo. Eu coloquei ela agora aqui, mas ela já vai voltar lá para o tempo de novo, gente. É que choveu demais, eu retirei ela, como essa é uma falsa núbia, né? Estava no vaso, eu tinha retirado ela e colocado ela aqui. Mas ela já vai voltar para lá para o tempo. Ó, tá bem limpinho, tá vendo? Então acontece mais com suculentas que a gente cultiva mais à meia sombra, né? Delas fungarem e darem esses pulgões, essas cochonilhas. Quando você cultiva mais a sol pleno, pegando sol o dia inteirinho, isso não acontece. E as cochonilhas que se alojam em cima, na plantinha, né? No tronquinho, nas folhas, nas hastes florais eu já falei, nas raízes eu já falei. Então, as cochonilhas que se alojam nas folhinhas, nos tronquinhos, primeiramente eu faço, né, esse cuidado, que é usar a solução caseira de 1 litro de água, 2 de detergente e uma de vinagre. Ah, não adiantou, né? A plantinha infelizmente está tão acometida que essa solução ela não está dando certo. Então, gente, se não estiver dando certo, a gente vai ter que sim apelar por um fungicida, por um inseticida, comprar, né, numa agropecuária, numa floricultura e está usando, né? Eu uso muito, gente, o da Forte, o Forte fungicida ou o Forte inseticida, tá? Eu sempre uso essa marca, tem dado certo, tá? E tem sido eficaz. Mas eu já vou deixar uma ressalva aqui para vocês. Eu tenho muito pouco caso de cochonilhas, tá? No meu jardim. Somente quando, como eu falei para vocês, que o tempo fica muito úmido, muito chuvoso. Mas o que eu faço quando está muito úmido, muito chuvoso? Então, gente, o que eu faço quando, né?
muitos dias de chuva, muita umidade. Eu não rego as minhas suculentas. Durante esse período de muita chuva, muita umidade, elas vão ficar sem regas. Ah, Ruth, mas se chover 15, 20 dias? Então, vai ser 15, 20 dias que elas vão ficar com o substrato sequinho, sem receber água. As suculentas, gente, elas se alimentam, elas, né? Elas conseguem retirar a umidade do ar. Então, não há necessidade de, quando está chovendo demais, muita chuva, você está regando demais também elas. Se você regar demais as suas plantinhas, o que vai acontecer? Elas vão ser, sim, acometidas por cochonilhas, por pragas, por fungos, né? Elas vão melar e elas vão adoecer. Né? Já assim, ó, eu não regando, tem algumas plantinhas que eu chego aqui que infelizmente estão despetaladas. Então, se eu fizesse essa rega, né, abundante, eu ia perder muito mais suculentas. E era o que acontecia no início do meu cultivo. Depois que eu comecei a adotar, né, essa prática de quando chove, não regá-las, deixar com o substrato bem sequinho, eu tive muito poucas perdas, gente. Não que não tenha. A gente sempre vai ter. A gente sempre vai ter uma plantinha, né, que infelizmente não vai aguentar, que vai melar, vai chover demais, né, vai ter muita umidade. Mesmo com o substrato seco, vai acontecer dela estar melando. Então, eu faço dessa forma, tá? Eu não rego. Eu deixo todos esses dias sem regar. Vou observando. Ah, ficou seco demais? Então, a gente rega, mas rega com cautela para que o substrato seque rapidinho. Outra dica importantíssima, gente. Isso é muito importante. Prestem bem atenção. O local aonde você está cultivando as suas plantinhas, as suas suculentas. Locais muito fechados, abafados, é muito propício a fungos. E não tem outro jeito, gente. Se você cultiva sua suculenta, não é, num quintal onde os muros são altos, quase não pega vento, né, quase não pega sol, o local é um local muito fechado, um local muito abafado, e infelizmente você vai ter sim problemas com pragas, com fungos no seu cultivo, não tem o que fazer, tá? Então, opte por cultivar suculentas em locais mais abertos, mais arejados, com muita ventilação. Mas, Ruth, eu queria muito cultivar suculentas, eu desejo muito cultivar suculentas e eu só tenho esse espaço para estar cultivando as minhas plantinhas, o que eu faço? Então, você vai optar por plantas mais resistentes, né? Eu sei que às vezes a gente quer ter plantinhas mais raras, diferentes, mas às vezes a gente tem que optar por aquelas, né, que são ditas, chamadas de simples, mas que não tem nada de simples, porque são muito resistentes a pragas, a fungos, e né, são plantinhas que você vai ter mais sucesso aí no seu jardim. Ó, esse aqui, ó, o Cotyledon pendens, gente, eu me surpreender com essa plantinha. Eu cultivo ela no tempo e eu cultivo ela em local coberto. Então, essa já é uma plantinha que você pode sim estar cultivando e que vai dar muito certo por ela ser muito resistente, uma plantinha que se propaga com muita facilidade. No instantinho ela enche vasos, ó, essa aqui é a minha matriz. Mas daqui eu já tenho mais 2 vasos cheios maravilhosos com ela, tá? Então uma planta maravilhosa para você ter aí no seu jardim. Então, né, opte por plantas mais resistentes, de fácil cultivo. As mais raras, infelizmente, você vai ter que buscar um local onde pegue mais sol, que seja mais arejado, para que elas não funguem tanto. Então, gente, o sol, a ventilação, né, um substrato bem airado, que a água entre e escorra fácil, é imprescindível para que vocês tenham plantas saudáveis. O sol vai torná-las mais resistentes, o substrato que a água entra e seca rápido vai ajudar a não apodrecer as raízes, tá? Um local bem arejado, né? O vento, né, vai ajudar a secar o substrato, vai ajudar a secar as folhinhas, vai ajudar também as plantas não fungarem. Eu sei que tem épocas do ano que isso é mais difícil, né? Agora a gente está na primavera, é uma época que
né, mais abafada, de muito calor. Então as pragas elas se proliferam com muita facilidade, mas a gente tem que estar tomando essas medidas, esses cuidados para que as nossas suculentas elas fiquem mais saudáveis. Ao longo do tempo, né, com o meu cultivo, cultivando elas e aprendendo com elas, eu percebi isso, gente, que um local bem arejado, muito sol, um substrato bem drenável ajuda muito a evitar pragas como cochonilhas, como os nematóides, tá? E se acontecer delas serem acometidas porque elas vão, porque aqui também as minhas plantas fungam, elas também são acometidas por cochonilhas, elas também são acometidas por nematóides. A gente vai tomar as medidas certas, vai tratar e vai dar tudo certo, gente. Mas como eu falei para vocês, eu tenho muito pouco, né? Na quantidade de plantas que eu cultivo, gente, é muito pouco, tá? Problemas com pragas no meu jardim. Por quê? A maior parte das minhas suculentas, elas são de fácil cultivo. Eu tenho as plantas mais raras, mas essas eu cultivo em um local coberto, bem arejado, com muito sol e um substrato especial para que elas não funguem, para que elas não apodreçam as raízes e para, né, cuidar também para que não dê nematóides. Mas se dar, como eu falei para vocês, a gente vai tomar as medidas cabíveis. E as suculentas no tempo, eu fui experimentando, eu fui vendo aquelas que são mais resistentes, aquelas que a gente consegue cultivar sem muita dor de cabeça. Então são essas que eu estou introduzindo no tempo e são essas que eu cultivo. Elas são resistentes, elas melam, sim, melam, mas a gente sempre, né, tá sempre cuidando delas. O sol é imprescindível, gente. Quanto mais sol você der, né, para suas plantinhas, mais saudáveis elas irão ficar. Olha que fofurices. Então, meus lindos, se de repente eu não falei sobre alguma praga que vocês gostariam de saber, que vocês têm dúvidas, deixem para mim aí nos comentários. Deixem aí nos meus comentários que no decorrer dos dias eu vou respondendo e quem sabe eu faço um outro vídeo, né, só respondendo a perguntas de vocês. Eu gosto de fazer vídeos também respondendo perguntas, porque assim a gente vai diretamente naquilo que a pessoa, né, está precisando, naquilo que a pessoa tem mais dificuldade e de estar resolvendo, tá? Mas é basicamente dessa forma que eu cultivo as minhas suculentas, que eu trato as pragas. E eu não, né, eu mostro para vocês, né, gente? Vocês estão sempre vendo aqui as minhas plantinhas. Tem uma ou outra que funga sim, isso acontece, né? Todo o jardim tem plantas que fungam, mas eu não tenho, na quantidade de plantas que eu cultivo, gente, que são muitas e vocês sabem, eu não tenho uma grande quantidade de problemas com cochonilhas ou com fungos, tá? Claro que a maior parte das minhas suculentas são suculentas de fácil cultivo, mas eu tenho plantas raras também, sim. Tenho gibifloras que adoecem e que fungam com muita facilidade, como aqui a Suyon é uma, né? A Suyon, se você cultivar ela no tempo, ela tende, aqui ó, essa aqui, gente, ela tende a fungar com bastante facilidade e eu cultivo ela no tempo também, tá? Porém, depois de um certo tempo, as suculentas cultivadas no tempo, elas se tornam mais resistentes, né? Então, seguindo todas as dicas que eu deixei para vocês, vocês vão ver que vocês vão ter mais sucesso, vocês vão conseguir cultivar de uma forma melhor as suas suculentas. Não que vocês não vão ter mais pragas, porque isso não existe. Não existe forma milagrosa, né? O que existe são prevenções, cuidados e a forma como a gente cultiva essas lindezas, gente. Né? A forma como a gente... Olha uma abelhinha, que coisa fofinha. E a forma como a gente cultiva essas lindezas que a gente pode dar, né, uma qualidade melhor no nosso cultivo. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.